Volta ao Brasil, de volta aos nossos assuntos cotidianos, 12h47. Lembro a vocês que a Câmara dos Deputados aprovou, ao longo desta semana aqui, aquele projeto de lei que tributa os fundos exclusivos usados pelos chamados super ricos e de offshores, que são as empresas de pessoas físicas sediadas no exterior. Essa medida é considerada uma parcela importante, uma parte fundamental daquele pacote do Ministério da Fazenda, do ministro Fernando Haddad, com a ideia perseguida já não mais com tanta vontade assim, conforme declaração do presidente Lula ontem, de zerar o déficit nas contas públicas em 2024, aumentando a arrecadação para isso. Para a gente entender um pouquinho mais sobre esse projeto, nós vamos conversar agora com o advogado tributarista Davi Andrade Silva. Davi, muito boa tarde, obrigado pela atenção aqui com a Jovem Pan. Davi, eu não estou te ouvindo, é provável que o seu microfone esteja desligado aí, se você puder... Voltou? Fala com a gente de novo, Davi, para ver se está vindo agora. Me escuta agora? Agora sim, agora veio. Tudo em ordem, sinal checado, tudo funcionando bem. Ô Davi, queria que você contasse para a gente, essa legislação aprovada aqui no Brasil, ela é muito diferente da legislação vigente em outros países do mundo, com a economia semelhante à nossa? Ou seja, esse público aqui no Brasil estava pagando menos imposto do que paga em outras partes do mundo ou vai pagar mais imposto do que paga em outras partes do mundo? A gente está fazendo uma jabuticaba ou está fazendo o que o mundo inteiro faz já há algum tempo com atraso, hein, Davi? Boa pergunta, hein, Rafael? Excelente pergunta. Bom, em primeiro lugar, a gente precisa colocar algumas verdades nessa questão da tributação dos fundos exclusivos, né, e das offshore. Em relação aos fundos exclusivos, nunca houve isenção tributária nos fundos exclusivos. O que havia era um regime de diferimento da tributação. Haveria tributação, ocorria tributação apenas no momento do resgate do investimento. Agora, o governo pretende equiparar, né, a tributação dos fundos exclusivos aos fundos abertos, criando aquele regime de come-cotas, quer dizer, a tributação 2 vezes ao ano na apuração dos rendimentos ali, independentemente do resgate, né? Então, o primeiro ponto, que é muito importante, nunca houve isenção tributária para os chamados fundos exclusivos, né? Pejorativamente chamados agora de fundos de super ricos, ou dos super ricos, aí a gente já entende a motivação desse nome, né, ou dessa alcunha. Então, o primeiro ponto é esse. Então, tributariamente, se equipara com essa medida os fundos exclusivos aos fundos abertos, com a tributação no regime de come-cota. Ok, em alguns países é assim mesmo que ocorre, né? Então, é uma política que não é muito diferente do que acontece em outras economias. O discurso é o que me parece equivocado, né? Parece que se defende a ideia de que não, olha, que buraco que existia aqui na arrecadação fiscal brasileira com a não tributação dos fundos exclusivos, o que é uma mentira muito grave, né? Em segundo ponto, as offshore. Nas offshore, a medida agora pretende tributar o rendimento alcançado pelo offshore, independente de sua efetiva distribuição ao sócio pessoa física, né? Então, um ponto de alto conflito, porque o regime tributário no Brasil para as pessoas físicas é de caixa, não só se tributa para a pessoa física aquilo que efetivamente ingressa em sua conta, ingressa em sua caixa, e agora o governo pretende tributar o rendimento independente da distribuição. Isso vai gerar judicialização, vai gerar discussão, sem dúvida alguma, né? E um outro ponto também, que é importante a gente frisar, que é essa tributação do estoque dos fundos exclusivos, o que também foi alvo de aprovação agora, né, nesse ambiente do nosso fisiologismo tupiniquim, né? Cargo para lá, aprovação para cá, né? Emenda para lá, aprovação para cá. Então, deram lá a Caixa Econômica Federal para o Lira, rapidamente saiu a aprovação, e lá tributando o estoque de rendimentos dos fundos exclusivos. Veja, no Brasil nem o passado é certo, né? Esse estoque se refere a rendimentos passados e que, portanto, sobre a regra vigente até aqui, só seriam tributados no momento do resgate. Agora se cria um regime
em que esse estoque, que seria tributado só no resgate, vai ser tributado agora com uma alíquota de 8%, que é a proposta que veio do relator, né? Então, veja, são medidas que, sob a ótica de aumento da arrecadação e tentativa, né, como você bem disse, que já não há nem mais essa preocupação do governo de zerar déficit, nós estamos falando de um déficit em 2024 de 150 bi, 160 bi, se espera arrecadar com essas medidas algo em torno de 23 bi, né? Mas considerando, né, nesse cálculo, o estoque atual de liquidez nesses fundos, né? E a gente sabe que o dinheiro percorre caminhos, né? O dinheiro não é um ativo fixo como um imóvel. O que garante, então, o governo que esses chamados pejorativamente de super ricos não vão buscar outros instrumentos financeiros cuja tributação não ocorra no regime do fundo exclusivo ou do Come Cotas. Então, assim, é mais uma medida populista, no meu modo de ver, que não resolve absolutamente nada, piora o cenário de negócios no Brasil para os investidores, né, em geral, e, no final das contas, a arrecadação mesmo não vai vir, ou não virá, no meu modo de ver, com as projeções que o governo federal anuncia, viu? Ô, Davi, o Gustavo Segré, nosso comentarista, quer fazer uma pergunta para você também. Segré. Olá, Davi, boa tarde. Muito obrigado aí pelo seu tempo. A pergunta tem a ver com uma realidade. Nós temos aqui no Brasil 4 meses consecutivos de perda de arrecadação, mesmo que todos os indicadores demonstram que a economia está crescendo mais, mas a arrecadação está diminuindo. Essa taxação dos super ricos, das offshore, de alguma maneira também a nível mundial é feita, mas quando é feita a taxação da renda, como nesse caso, é diminuída a taxação na produção, para que tenha mais produção, isso gere mais emprego e de alguma maneira também isso possa alavancar uma maior atividade econômica que aumente a arrecadação. O governo parece não entender essa conta e dessa maneira também eles colocam taxação de tudo quanto é possível, precisamente para conseguir em algum momento esse equilíbrio fiscal que o próprio presidente, você lembrou bem, já avisou, não será no 2024. Não está cometendo um erro o governo em não fazer o que deveria fazer qualquer pessoa física com lógico critério econômico de diminuir a despesa, em lugar de aumentar tanto a arrecadação? Perfeito, Gustavo, perfeito, sua análise é perfeita. Eu até lembro aqui um vídeo, uma postagem do grande Roberto Mota, que fala de uma caixinha, comum à esquerda, né? E lá dentro da caixinha tem um produtinho lá chamado estatismo, né? Quer dizer, esse Estado gigantesco, enorme e ineficiente. Então, veja isso que você disse, né? O Haddad, essa ideia dessa política econômica de aumentar a arrecadação por meio de aumento de alíquotas, criação de tributos, é de um equívoco grotesco, né? Era importante que essa turma saísse um pouco dessa caixinha da esquerda e olhasse conceitos elementares, por exemplo, como a curva de Laffer, né? A arrecadação aumenta não necessariamente com o aumento da alíquota de tributos, com o aumento de incidência tributária, pelo contrário, a arrecadação tributária aumenta quando o Estado sai da canga, da veia, da artéria do empreendedor, diminuindo o seu tamanho. Quando a atividade econômica propriamente dita, não é? Ela sobressai sem a mão absurda do Estado, principalmente do Estado brasileiro, a arrecadação aumenta. Isso é natural em todos os países de economia liberal no mundo. Isso é testado. Agora, no Brasil, não, parece que não se compreende isso. E nunca se compreendeu isso. Acho que em poucos momentos da história nós compreendemos isso, de que quanto menor o peso do Estado e quanto menor a incidência e a imposição fiscal, maior é a arrecadação.
Mas isso não passa pela cabeça, principalmente dessa turma que governa o Brasil hoje. Infelizmente, a ideia, é isso que você disse, é um projeto de um Estado gigantesco, e por ser gigantesco, absurdamente ineficiente, né? E que não tem preocupação com contenção de custo nenhum, como você muito bem disse. Nós aqui nas nossas casas, né? Nós aqui, pessoas físicas, nós vamos gastar mais do que ganhamos? Em algum momento vai dar errado, né? Eu vou me endividar, né? Eu vou contratar empréstimo com o banco para cobrir o meu déficit. O governo é a mesma coisa. A regra é a mesma, mas essa turma não aprende a lição. Não aprende a lição. E aí vem com esse discurso, como eu disse, populista, de que olha como é que nós somos bonzinhos para os pobres, vamos tributar os super ricos. Super ricos. Pessoas que trabalharam, que produziram e que ganharam dinheiro honestamente a vida inteira e que agora aplicam dinheiro onde desejam aplicar. Esses são super ricos, né? Realmente é um desastre absoluto. A gente viu até agora isso que você está dizendo, um conjunto de medidas gigantescas de aumento de carga tributária, mas inversamente com uma arrecadação menor e um déficit que só cresce. É um desastre. Quem são esses super ricos? É renda, patrimônio a partir de quanto, Davi, para a gente ter uma ideia? Os fundos exclusivos, pois é, olha para você ver, os fundos exclusivos, eles são destinados àquele investidor profissional, e aí se fala de investidor profissional, aquele que tem investimentos, liquidez em mercados em torno de 10 milhões para cima, 10 milhões de reais para cima. É claro que se você olhar para a grande parte da população brasileira, você falar de 10 milhões de reais, nossa, é muito dinheiro, de fato é muito dinheiro. Mas daí dizer que esse indivíduo é um super rico e que estava num ambiente de isenção tributária, que é o que se diz, né? Que é o que se diz, entre linhas, aí é uma diferença muito grande. E o indivíduo que tem 10 milhões num fundo exclusivo, por exemplo, né, vai lá ver quanto que ele teve que trabalhar, quanto que ele teve que lutar, quanto que ele teve que conquistar nesse país maluco e inseguro nosso para ter os 10 milhões e ser considerado investidor profissional apto a constituir um fundo exclusivo. Então, assim, de todo ângulo que a gente examina essas propostas, o que a gente vê é o fundo do poço cada vez mais próximo, né? Aliás, o fundo do poço que a gente não consegue enxergar mais, né? Porque só vai... A gente está cada vez mais fundo. Muito bem. Nós conversamos aqui com o advogado tributarista Davi Andrade Silva. Davi, muito obrigado, bom sábado, até a próxima. Eu que agradeço a vocês pelo convite sempre honroso e a grande audiência da Jovem Pan. Um grande abraço, um ótimo sábado para todos. Obrigado.